Eu vou ler aqui, você pode ler aí no Data Show, 7 do 24 ao 27, né? De Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, deram sobre aquela casa, e ela não caiu, porque foi fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e não só caiu, mas foi grande a sua queda. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você, e hoje é o mesmo texto, mas é outro tema. O tema hoje é casa na rocha. Esse é o nosso tema, porque é o que nós queremos construir, não é verdade, irmãos? É o que a gente quer construir, uma casa na rocha. Esse texto de Jesus vem depois de alguns comentários de Jesus sobre o fruto da árvore, que a árvore a gente conhece pelos frutos. Olha só, o sentido desse texto aqui vem acompanhado de outras falas de Jesus. Quando Jesus chega nisso aqui, ele não chegou do nada, ele vem falando sobre alguma coisa, ele vem falando sobre os frutos que a gente conhece da árvore, ele vem trazendo ali outros ensinos, e ele chega nesse ensino, ele diz assim: olha, eu quero ensinar vocês algo, porque aquele que ouve, Jesus começa a ensinar, aquele que ouve e pratica, ele é comparado a um homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que ouve também teve oportunidade. Olha só, os dois tiveram oportunidade de ouvir. Os dois poderiam ter escolhido ouvir e receber fé. Os dois ouviram. Mas ele diz: mas aquele que ouve, mas não pratica estas minhas palavras, ele é comparado a um homem insensato, um homem que não é prudente, um homem que não é sábio, que ele só ouve, mas não pratica, e por não praticar, eu comparo ele a alguém que está construindo sobre a areia. Sobre a areia não há firmeza, sobre a rocha há firmeza, e essa rocha é o Evangelho, é a palavra. Ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Hoje eu quero ministrar a nossa vida, irmãos, com esse texto, e já começo a dizer o seguinte: toda pessoa, todo cristão que ele quer ter uma vida cristã firme, ele precisa prestar atenção nessas palavras que Jesus disse: quem ouve e pratica essas minhas palavras. Por que nós vemos pessoas no Evangelho que nunca abriram mão do Evangelho? Nunca abriram mão do Evangelho e passaram, como se diz aí fora, poucas e boas. Pessoas que já foram pastoreadas por charlatões, pessoas que já estiveram em igrejas que o que menos se pregava era o Evangelho, pessoas que passaram dificuldades, que as dificuldades estavam empurrando ela para fora do Evangelho. E por que muitas pessoas permanecem no Evangelho? Você vê pessoas, quantos anos você tem de conversão, irmão? 30 anos. Quantos anos faz que você conhece o Evangelho? 40 anos. Aí a gente diz assim: se nunca se afastou, irmão, nunca me afastei, desde que eu comecei, nunca me afastei. Por que tem pessoas assim, né? Porque tem pessoas que ouvem e praticam o que ouvem. O segredo da firmeza é ouvir e praticar. Nós lemos um texto aqui domingo ainda, se não me engano, de Tiago, que diz assim: olha, não sejam somente ouvintes da palavra. O texto diz assim: mas operosos praticantes da palavra. E hoje eu quero falar um pouco sobre essas duas condições, rocha e areia.
Jesus disse assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a esse homem que construiu sobre a rocha. Essa palavra de Jesus, ele faz um contraste com a areia. Ele diz assim: também tem aquele que construiu, ouviu também a palavra, mas não praticou, e eu comparo ele àquele que constrói sobre a areia. A areia fala de coisas da terra, da sabedoria humana, da força humana, das ideias humanas, da concepção humana. Quer dizer, aquele que está ouvindo, mas ele está tirando as suas próprias conclusões, além do Evangelho, aquém do Evangelho. Ele está ouvindo a palavra, mas a palavra para ele não tem mais autoridade do que as ideias dele. Ele está ouvindo a palavra, mas o Evangelho não tem mais e não guia mais a vida dele do que o sentimento dele. Essa construção na areia está falando assim, tem pessoas que constroem, ouvem, mas escolhem construir sobre as coisas dessa terra, sobre as firmezas dessa terra, sobre as ideias dessa terra, sobre as ideias humanas, sobre as concepções humanas. Não tem gente que às vezes você vai falar do Evangelho e diz: não, mas eu penso assim, eu sei que é verdade que você está falando, mas eu quero fazer assim. Eu sei que para mim é bom orar, mas eu não consigo, eu não vou. Quer dizer, ela ouviu o Evangelho, mas escolheu fazer do jeito dele. Eu sei que para mim é bom congregar, mas eu não quero, não tenho tempo, eu não... Quer dizer, a pessoa ouviu, ela sabe do Evangelho, mas ela escolheu construir sobre a areia. É o que ouve e não pratica. Mas aquele que ouve a palavra e pratica, o Senhor diz assim: esse eu comparo com um homem sábio. E o princípio da sabedoria é o que nós vimos domingo, irmão? Temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Está dizendo assim: olha, essa pessoa que ouve e pratica, ela está obedecendo e olhando para as coisas do céu, não para as coisas da terra, como aquele que constrói na areia. Mas ele não anda segundo a sua concepção, as suas ideias. Ele aceita a ideia de Deus, ele aceita a voz de Deus, ele aceita a direção de Deus, ele aceita a condução de Deus, ele aceita Deus guiar a vida dele. Esse é o homem que está construindo sobre a rocha. Uma firmeza na fé tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Escute, irmão, eu duvido, mas eu duvido mesmo, demais, que se você conversar com alguém que está fraco, desanimado na fé, mas eu duvido, irmãos, que se você começar a examinar a fé dessa pessoa, como ele leva essa fé, vai faltar oração, vai faltar tempo com Deus, vai faltar estudo do Evangelho, meditação do Evangelho, vai faltar um monte de prática cristã. Eu duvido que essa pessoa que está fraca esteja tendo essas práticas cristãs. Eu duvido. Você quer ver uma coisa? Se você está se sentindo desanimado, fraco, se você está sentindo, se você está vivendo, querendo desistir do evangelho de alguma coisa, para e olha como você está construindo. Se está construindo sobre a areia, tuas vontades, teus sentimentos, teus desejos, ou se você está construindo sobre as ideias de Deus, o Evangelho, a boa notícia, a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a voz de Deus. Se você estiver com vontade de largar tudo no Evangelho, você observa como você está construindo, e você vai observar como está faltando um bom devocional na sua vida. Você vai observar que está faltando bons tempos com Deus. Você vai observar que está faltando muito alimento para você. Você vai observar isso, porque você está construindo sobre areia. Não há firmeza. Não há firmeza. Então por isso eu digo, eu duvido, eu converso com qualquer cristão que esteja pensando em desistir.
E eu duvido que ele diga que tenha orado, que tenha tido uma vida boa com Deus nas últimas 2 semanas ou no último mês. Duvido que ele diga que fez devocional bem feito, que ele congregou da forma do Evangelho, que ele teve práticas espirituais. Eu duvido que esse que está desanimado, que está pensando em desistir, diga que no último mês ele teve práticas cristãs, se ele construiu sobre a rocha. Duvido. Faltou tudo para ele. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está sendo comparado a um homem que está construindo sobre a areia. Vai vir ventos, quer dizer, as coisas dessa terra vão chegar para os dois, para aquele que está ouvindo e praticando e construindo sobre a rocha, e para aquele que está ouvindo e não está praticando e está sobre a areia. Os dois estão ouvindo. Vai vir sobre os dois as tempestades, vai vir sobre os dois as tribulações, vai vir sobre os dois as lutas. Só que a gente vê quem está construindo sobre a areia é durante as tempestades. É durante as tempestades que a gente vê quem está construindo sobre a areia. E quem está construindo sobre a rocha. Meu irmão, há um desleixo no que diz respeito a irmãos quando ouvem o Evangelho da Graça. Há um desleixo de práticas espirituais. Eles enfraquecem, eles desanimam, eles pensam em abandonar o Evangelho. Eles dizem, por quê? É porque eu sou salvo pela graça. Mas você tem tirado tempos de oração com Deus? Você tem feito um devocional onde aquela palavra guia o teu dia, a tua semana? Um devocional bom, que você coma da palavra do Evangelho, que você se alimente do Evangelho. Um bom tempo com Deus no seu lar. Tenho feito isso, pastor? Tenho feito isso. Então você está construindo sobre a rocha, que você está ouvindo e praticando. E não é só isso. Se você é conhecedor do Evangelho da Graça, durante esses tempos você também vai confessar tudo aquilo que você é em Jesus Cristo. Quando vir essas coisas, você não vai desanimar, você vai confessar quem você é. Eu estou reinando sobre a situação, eu estou em Cristo. Eu reino sobre essas coisas porque eu reino com Jesus. Nada vai abalar a minha fé. A palavra de Deus diz que a queda daquele que construiu sobre a areia, ele não só caiu a casa, mas diz que a queda foi grande. Não diz só que caiu. Você viu? Houve uma destruição. Houve uma destruição. Eu e você, nós temos uma oportunidade. Toda vez que a gente ouve, a gente recebe de Deus uma graça de poder colocar em prática, porque a fé vem por ouvir. Quando você ouve, você recebe fé para praticar. Olha só, por isso que quando nós ouvimos a palavra, a gente recebe fé. Ninguém pode dizer eu não consigo praticar, porque você, quando ouviu, recebeu fé para praticar. Você recebeu fé para colocar em ação o que você ouviu. Quando eu falo praticar, eu não estou falando praticar as obras da lei, irmãos. Eu estou falando em praticar as coisas da graça. Coisas da graça. Por exemplo, perdão, o amor ao próximo, o serviço, a oração, tudo com a mentalidade da nova aliança. Eu estou falando da oração com a mentalidade da nova aliança, o congregar na mentalidade da nova aliança, tudo da nova aliança. Então a gente ouviu, mas se não a prática do que a gente ouviu, aí eu desafio qualquer pessoa, eu desafio, se ela está pensando em deixar tudo, pergunte para ela se na última semana ela teve um tempo bom com Deus. Não teve. Pergunte se ela congregou do jeito do Evangelho. Não, eu vim no culto, pastor. Não estou falando em vir no culto, eu estou falando em congregar do jeito do Evangelho. Tem gente que vem no culto, mas não congrega. Participa das reuniões, mas não congrega. Não, eu estou dizendo congregar.
Eu estou falando de coisas que o Senhor nos deu para ser uma nova natureza. E quando eu fluo na minha nova natureza, eu estou fluindo de acordo com o céu. A natureza é o reino do céu na terra, é a cultura do céu na terra. Quando eu não estou fluindo na minha natureza, estou fluindo na natureza da terra. Não tem como acontecer, não tem como eu estar bem, não tem como eu estar animado. Não estou dizendo que às vezes a gente não vai estar desanimado, às vezes mesmo orando, irmãos, a gente vai estar. Eu estou falando em pessoas que estão com o coração rebelde, em decisões de deixar, de abandonar a fé. Nunca vai acontecer com alguém que esteja ouvindo e praticando, nunca vai acontecer. Por isso, às vezes nós precisamos olhar e examinar a nossa vida e pensar se a gente tem acordado, escovado os dentes, tomado o café, ido trabalhar, saída para o trabalho, a gente só pensou no trabalho, voltou para casa, a gente chegou em casa, tomou banho, tomou um chimarrão, comeu alguma coisa, foi olhar TikTok, foi dormir, dormiu, fez a mesma coisa. Não há uma vida com Deus, e a pessoa quer estar firme na fé, não consegue. Nós temos uma nova natureza que não tem nada a ver com a natureza da terra. Nós temos outra cultura. É como você sair do Rio Grande do Sul e ir para a cultura do Rio de Janeiro. Lá é calor o tempo todo, lá é outra cultura. Eles falam diferente, eles comem outras comidas, eles têm outros hábitos, E tomam, em São Paulo, por exemplo, a visita toma café. Aqui a gente toma chimarrão. É outra cultura. Preste atenção que nós, os filhos de Deus, nós somos aqueles que manifestam a cultura do céu na terra. Então o nosso falar é diferente. Lembra de Jesus, das pessoas falando para Pedro, dizendo assim: ele anda com Jesus porque o falar dele o denuncia. Pedro manifestava a cultura que Jesus ensinou para ele no meio das pessoas. E as pessoas sabiam, esse aí fala como ele, então é um deles. Graça de Deus sobre nós, para as pessoas olhar e dizer assim: esse aí é um deles. Esse aí é um deles, esse aí é um da fé. Então nós manifestamos a cultura do céu na terra, a cultura do reino de Deus na terra. Não há nenhuma conexão entre a obra caída, entre a natureza caída e a nova natureza. Não há conexão. Por isso que alguns cristãos às vezes ficam perdidos, não sabem o que está acontecendo na fé, não sabem o que está acontecendo na sua vida, porque ele está ouvindo, mas ele não está praticando. Porque ele está ouvindo, mas ele está relaxando com tudo que Deus deu. Deus deu tesouros para nós, tesouros. Deus deu algo precioso para nós, a abundante graça, não é verdade? Então a gente precisa aproveitar isso, para honrar a Deus. Quando nós passamos a examinar a nossa vida e dizer assim: poxa, por que eu estou assim, com a minha fé tão abalada, com a minha fé, por que eu estou pensando em desistir de tudo, por que eu estou pensando em abandonar tudo, por que eu estou assim? Aí você olha para uns 10 dias atrás, como tem sido esses últimos 10 dias, tem sido 10 dias de comunhão com os irmãos, 10 dias de fortalecer alguém, 10 dias de procurar um conselho com alguém, tem sido 10 dias de boas orações gostosas, conversas com Deus, tem sido 10 dias de bons estudos, onde a palavra tem falado com você, tem sido 10 dias de um congregar fenomenal, onde você chega, auxilia o irmão auxilia você, você abre o coração para o irmão abre o coração para você, aonde na hora da palavra você se alimenta da palavra, onde na hora do louvor você louva a Deus, aonde na hora da oração você ora de verdade. Os últimos 10 dias têm sido assim? Faça essa pergunta quando você estiver pensando em andar em uma fé que está cambaleando.
Porque o Senhor deu tudo para nós andar firme, irmãos. Tudo, não falta nada para nós. Só não anda firme quem não quiser, porque é para ouvir e praticar. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos o Espírito Santo que nos dá graça para isso. Ninguém pode dizer eu não consigo. Nós vamos, o Espírito Santo vai nos dando graça, vai nos orientando, vai nos direcionando, e a gente pode todas as coisas porque Ele nos fortalece. Aleluia. Conversava com o Jeff aqui, nós estávamos falando sobre a gente semear e tal na vida dos irmãos, em tudo, né? Não só financeiro, mas em tudo a gente está semeando, servindo. E eu conversando com ele, nós lembramos do texto de Salmo que diz assim: aquele que vai semeando e chorando, quer dizer, chorar não é tempo de parar, é tempo para continuar semeando. Mas só quem está firme faz isso, irmão. Só quem está firme faz isso. Senão, quando chega o choro, você tranca a semente, não semeia, não quer mais comunhão com ninguém, não quer mais congregar, não quer mais orar, né? Tem gente que acha que esse é o jeito para resolver os problemas. Esse é o jeito. Não, o jeito para resolver os problemas é você ouvir e praticar, é ser quem você é em Jesus. Nós nascemos para ser assim em Jesus. Por isso ele disse: ó, quem ouve e pratica essas minhas palavras, eu comparo a alguém sábio, prudente. Então a casa na areia, ela fala daquilo que é construído segundo o conceito dos homens, as ideias da terra. Isso não se sustenta, não tem firmeza. Não há como se firmar com as nossas ideias. Nós temos que nos firmar nas ideias de Deus. Ele é o que tem a melhor ideia. Aleluia. Ele é o Deus criador e criativo. Casa na areia são as ideias humanas. Casa na rocha é a palavra de Deus. Essa é a casa na rocha, irmão. Porque essas práticas espirituais são resultados de ouvir o Evangelho, tem que ouvir, e depois de praticar. Sendo assim, está colocando um alicerce firme em Jesus. Sabe o que é isso? Depender de Jesus. Porque a casa não é nada. Você vê que o que conta é onde ela está alicerçada. É onde ela está alicerçada. Então, a casa que não caiu dependeu totalmente de Jesus. E a casa que caiu e foi grande a queda dependia dos seus conceitos, das suas ideias, das suas vontades, dos seus sentimentos, de si, da sua força. Casa na rocha, ideia de Jesus, palavra de Jesus, o Evangelho, a boa notícia, a graça de Deus, o amor de Jesus, a fé. Ficou firme. Veio vento, tempestade, veio e bateram contra aquela casa, diz a palavra, né? Bateram contra aquela casa, e a casa fez assim, ó. Nem sacudiu, nem balançou, ficou ali a casa firme, né? Só viu que passou o vento, passou o vento de novo. Mas a casa sobre a areia, ela não aguentou. Não aguenta, irmãos. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos continuar, às vezes, nos enganando e achando que sem uma vida de prática daquilo que a gente ouviu, a gente vai conseguir se manter na fé. Não vai conseguir. Vai chegar tempos ruins, e essa pessoa que estava se enganando, ouvindo sem praticar, ela não vai se sustentar, não vai aguentar, ela não vai suportar, porque a gente só suporta nessa terra porque Cristo nos fortalece, porque Ele é a rocha onde nós estamos firmados. Então não há como a gente olhar para as ideias dessa terra e dizer assim: essa ideia é melhor, vou me firmar nisso. O meio para ver onde nós estamos construindo a nossa vida cristã e perceber aonde nós estamos construindo é somente quando chega a dificuldade. Quando chega a dificuldade, quando chegam os tempos ruins, quando chega o tempo da provação, né? O dia mau, quando chega o dia mau. Chegou o dia mau para as duas casas, mas uma venceu o dia mau. Aleluia. Chega o dia mau, chega o dia ruim, chega o dia de tristeza,
chega o dia de choro, chega o dia de perder alguém, chega o dia de perder coisas, chega o dia de ser, sei lá, acontecer alguma coisa com a gente, chega esse dia, chega o dia de um diagnóstico ruim, chega. Ai credo, pastor, não irmãos, não é que Deus faça isso, nós estamos nessa terra sujeitos a essas coisas. O que faz a diferença é como nós vamos nos manter diante dessas coisas, como nós vamos estar nos sustentando diante de tudo isso. Eu quero olhar para você e você olhar para mim diante dessas coisas e nós ver que nós estamos bem firmados. Só ver passar, né? Passou. E aí, irmão, como é que está? Como que você está passando esses dias maus? Você vai dizer assim: passou, pastor. E você está bem? Estou mais do que bem, eu estou firmão. Estou muito firme em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus estava mostrando para eles o seguinte: olha gente, não adianta vocês me seguirem pensando que há algo místico aqui que vai fortalecer vocês, há uma simpatia que vai ajudar vocês, há uma reza que vai ajudar vocês, há um óleo que vai ajudar vocês, há uma oração aqui que vai fazer vocês se firmar. Não, é o que vocês receberam, e vocês começaram a fluir nisso que vocês receberam, então aí vocês vão estar firmes. É isso que ele está dizendo. Ouvir, praticar, não é você ouvir e dizer assim: olha, agora eu tenho que fazer isso. Não, é dizer assim: olha, Espírito Santo, agora eu dependo de Ti, eu quero andar nessa nova natureza, eu quero fluir na oração, mas não uma oração porque eu tenho que orar, mas uma oração que é uma conversa com o meu Pai perfeito, que me ama, me amou, e nunca ninguém vai me amar como Ele. É assim que eu quero conversar com o Pai. Essa é a oração. Não é aquele jejum de passar fome, não, é aquele jejum de olhar para o próximo, é aquele jejum de ficar a tempo com Deus, que a gente chega a esquecer das outras coisas. Esse é o jejum, sabe? É aquele congregar que não é uma visita num local, mas é um relacionamento com irmãos. Aleluia. Não é visita num local. Eu visito a Nicolau Willers 173 toda quinta e domingo. Não, eu me reúno numa casa cheia da graça, com os irmãos, onde a gente se apoia, conversa. Eu até acho estranho que eu vejo às vezes que um irmão traz às vezes um chimarrão para tomar, mas fica meio tímido. Eu não sei porque você não traz. Você pode trazer, traz um suco para compartilhar, traz uma bolachinha para compartilhar. Por que não? Ah, pastor, a gente faz em casa. Não, aqui é a casa da graça dos irmãos. Essa casa é usada para isso, para nós fortalecer uns aos outros, para nós manter comunhão, é para isso. É para encontros ágapes, amor incondicional de Deus ao homem e do homem aos homens. Você entende, irmãos? Então, é isso que eu estou dizendo. Praticar o que nós ouvimos é isso. E eu repito, quando eu falo praticar o que a gente ouviu, é praticar segundo o evangelho da graça de Deus, não segundo a lei. Não estou dizendo: irmão, você está fraco na fé porque não sobe o monte. Não, a gente enfraquece na fé porque às vezes esqueceu quem a gente é em Jesus. A gente enfraquece na fé porque a gente esqueceu tudo aquilo que Ele já nos deu. A Bíblia está dizendo: olha, você é cheio do Espírito Santo, mas eu estou naquela semana cheio de vontade de abandonar tudo. O que eu faço? Eu vou praticar o que eu creio. Eu vou olhar para a palavra e dizer assim: não, eu não aceito estar cheio de desânimo, porque eu já estou ocupado pelo Espírito Santo de Deus. E se não adiantar eu pensar isso, eu falar isso, eu andar, eu vou chamar outro irmão para me ajudar a olhar para a minha identidade, para me ajudar a praticar o que nós, graça de Deus. Mas eu não vou de maneira alguma construir sobre a areia. Não vou.
eu vou praticar, nem que eu busque ajuda com um irmão, com 2 irmãos, com 10 irmãos, com a igreja, mas eu vou praticar, e vou me firmar, vou ficar firme na rocha, firme na palavra, né? Palavra viva, que desceu do céu, Cristo. Quem sabe hoje é um dia para nós examinarmos a nossa vida, a nossa caminhada, os últimos 10 dias, o último mês, e ver se nós estamos tendo. Domingo você vai entender aqui muita coisa sobre o que Deus, o tempo que nós estamos vivendo e o que Deus quer para os seus filhos, aqui no Seminário da Família. E vai ajudar muito, vai até completar essa mensagem domingo. Eu quero, irmãos, sair com você daqui hoje, e quando a gente conversar, a gente dizer assim: olha, eu estava orando, e Deus me deu uma direção assim. Que as pessoas acham agora, na graça, que Deus não fala mais com elas. Mas Deus fala com você, fala comigo. Deus direciona você no teu trabalho, nos teus relacionamentos, na tua família. Deus está falando todo o tempo comigo e com você, irmãos. É que a gente às vezes não está sensível, a gente está tão na correria, que a gente não percebeu. Deus falou mesmo. É porque você não parou para prestar atenção. A gente está construindo às vezes sobre areia, e não sabe por que não está aguentando as coisas, não está suportando, sabe? Porque várias práticas que a gente conhece do Evangelho ficou só no conhecimento nosso, não está mais na operação prática da vida diária. O Evangelho ensina eu e você a ministrar. Nós somos ministros, ministros do Evangelho, somos ministros da nova aliança, somos ministros da graça de Deus, somos ministros da reconciliação, temos a mensagem da reconciliação. Mas às vezes isso também é só na teoria, porque a gente chega a ficar um mês sem que nenhuma pessoa ouça da nossa boca sobre o amor de Jesus. Aí quando a gente diz assim: irmãos, vamos para os grupos pequenos, vamos evangelizar, vamos formar regiões e vamos evangelizar. Aí a pessoa está cansada, aí a pessoa está sempre ocupada, aí a pessoa não tem disposição, aí a pessoa tem muito problema para resolver. Aí ela não sabe por quê, ela não suporta o que ela precisa suportar como filho de Deus. É porque as práticas do Evangelho, e o evangelismo é um tipo de amor ao próximo. As práticas do Evangelho, que são a construção na rocha, ela não faz parte da agenda dela. A agenda dela está muito ocupada, ela está construindo sobre areia. Olha, irmãos, eu tenho jovens que eu conheço, que congregaram comigo, que hoje não congregam mais, não querem saber de Jesus, não querem nada. Conheço pessoas, homens que já foram obreiros, pastores, que também estão assim. E eu posso olhar para isso e dizer assim: eu não quero isso para mim. Eu quero ficar firme até o dia que eu sair desse corpo. A palavra de Deus fala que nós vamos sair dessa casa terrestre. Até o dia que a gente sair dessa casa terrestre, eu quero estar firme com Jesus até lá. Aleluia, firme na fé até lá. Que depois desse dia, depois desse tempo, irmão, aí é só a palavra de Deus dizendo: venha entrar para o gozo do teu Senhor, né? Mas agora, nós temos que recorrer ao trono da graça de Deus. Aleluia, nós temos que recorrer, sabe? E é um bombardeio todo dia, né? É um bombardeio todo dia, problemas, decepções, é tanta coisa. São até na internet, é gente falando besteira na internet. As pessoas ouvem um vídeo, parece que todo mundo que aparece na internet tem autoridade, né? Porque a pessoa teve coragem para gravar um vídeo e esse ensino é bom. Não é. Ela mal sabe o que está falando, é um papagaio que ouviu o outro falar, né? Não concorda com nada que a igreja faz, não concorda com o pastor, não concorda com contribuição, não concorda com congregar, mas ele vende curso, ele vende. Essa semana eu vi um camarada dizendo lá
não sei o que, falando mal das igrejas. Aí um link, meu e-book, como você participar da ceia verdadeira. Como você é contra as coisas, está vendendo a R$19. Por que você só não ensina as pessoas sobre a ceia verdadeira? Não é verdade, irmãos? Por que só não ensina? Tem que vender o ensino. Vende o ensino. Ontem eu conversava com alguns pastores e eu disse assim para eles: olha, se a pessoa não está reunindo, não está congregando e ela quer ensinar o evangelho, não ouço. Não ouço, porque é só teoria. Ela vai falar de amor, mas se ela não está ali para quando alguém pisar no calo dela, ela amar ao invés de xingar, perdoar. Não, ela não sabe fazer isso. Eu não ouço. Eu também não ouço quem quer vender tudo que é ensino. Mas se eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho da Graça, por que eu vendo as coisas? Tem gente que não tem condição de comprar, ele não vai ouvir o Evangelho da Graça? Você não concorda comigo, irmãos? O senhor vende tudo que é sobre o Evangelho. Não concordo. A não ser que ela está vendendo para alguma obra missionária, para manter alguma coisa, que é uma oferta. Mas tudo que ela faz, e mesmo assim, se alguém não tiver condição, ela dá aquilo ali então. Ora, eu quero que as pessoas conheçam sobre a ceia. E eu já ensinei aqui 2, 3 vezes sobre a ceia. Tem artigo gratuito no site da igreja sobre a ceia, no meu site sobre a ceia, na internet tem gratuito sobre a ceia, tem sobre congregar também, tem sobre todo o evangelho. Aí o camarada vem, ensina um monte de besteira e diz assim: agora compre o meu curso. Não, você não tem autoridade para isso. Você entende? Então a gente tem que estar preparado. Nós precisamos estar firme na fé contra todas essas coisas. Olha, nesses últimos tempos, irmãos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, é um bombardeio de coisas toda hora, todo dia na nossa vida. O que a gente precisa? Ouvir o Evangelho. É o primeiro ponto, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, praticar, que nós estamos ouvindo. Se eu saio de uma reunião onde eu estou falando da oração em graça, mostrando como é a oração, aí a pessoa sai dali e ela fica 3 dias sem orar, 1 semana sem orar, ela só diz obrigado a Deus por esse dia. Ela não tem relacionamento. Deus é um pai de relacionamento. Não é um Deus que se oferece oferendas e sacrifícios. Não, Ele é relacionamento. É acordar com Deus, tomar café com Deus, estar com a família com Deus. É relação, aleluia, é relacionamento. Congregar é a mesma coisa. Não é chegar aqui, visitei, vou embora, não. Congregar tem a ver com relacionamento entre os irmãos. Isso vai fortalecer a nossa fé. Ensine isso, irmão. Ensine isso para outros. Fale disso para as pessoas. Ensine essa palavra. Mostre o que Jesus falou. Diga o que Jesus falou. Olha, eu comparo ao homem que construiu a casa na areia, como aquele que ouve e não pratica. Mas eu comparo aquele que construiu a casa na rocha, aquele que ouve e pratica. Vem vento, tempestade e derruba a casa sobre a areia que não praticou. Mas vem vento e tempestade também sobre aquele que ouviu e praticou. Mas esse estava muito firme. Esse não caiu por nada, aleluia. Não teve vento mais forte que a rocha, que ele estava firme, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como eu amo o Evangelho, irmãos. Eu amo o Evangelho. Olha, se eu pudesse eu ficava 24 horas falando do Evangelho. Vamos orar juntos? Vamos sair daqui fortes, firmes na